eu acho que, né, talvez possa ajudar agora na construção do projeto, certo? Então eu vou... Tá tudo certo, gente? Tá tudo bem? Eu só vejo o rostinho da professora Rosiane. Então tá, eu vou começar a apresentar aqui, depois eu vou mostrar um vídeo também que mostra cenas, né, que foram registradas durante a pesquisa. Eu estou até com a minha cola aqui, para não esquecer nada. Uma janela, uma guia. Deixa eu ver. Se... Não. Ai, gente, só sou um pouco devagar aqui. Ué. Como é que eu faço para apresentar o... Seu slide está aberto? Ah, tá. Consegui. É porque tinha várias opções, aí eu não estava... Deixa ele minimizado que ele aparece. Será que foi? Tá vindo, chegou. Chegou? Chegou. Vamos ver se ele vai crescer. Ficou grandinho aí para vocês? Ficou, tá grandinho. Então, gente, ó, essa tela foi a tela... Claro que isso já faz um tempo, né? Se fosse hoje, eu ia usar o Canva, que tem muito mais, né, elementos, assim. Mas essa aí foi a tela da minha defesa, tá? Então, a minha motivação para a escolha desse tema e dessa pesquisa surgiu da minha prática como professora de música no ensino fundamental, na escola básica. A partir de reflexões proporcionadas pela leitura de trabalhos sobre composição na educação musical, eu passei a incluir essas atividades, né, as práticas de composição nas minhas aulas. E conforme eu desenvolvia trabalho de composição com as crianças, eu observei que elas se envolviam na aula de uma maneira diferente, mostrando-se mais engajadas nas atividades do que antes, quando elas não tinham composição, né? Além disso, através das músicas das crianças, eu percebia que eu conseguia me aproximar mais do universo musical desses estudantes, conhecendo melhor os seus saberes prévios, aquilo que elas gostavam de música, e também eu conseguia perceber o quanto aquilo que eu levava nas minhas aulas estava fazendo sentido. Assim, as reflexões sobre a minha prática, as leituras sobre esse tema, me instigaram a buscar mais conhecimento sobre a composição musical na escola, o que me motivou a realizar esse trabalho. À medida que eu elaborava a questão da pesquisa, aí eu fui lendo trabalhos que falavam sobre isso, fui procurando conhecer as diferentes temáticas em relação à composição na escola, né? E eu percebi que tinham alguns trabalhos que falavam sobre o ponto de vista das crianças, sobre essas práticas escolares. Uma das autoras, que é a Bernard, que eu usei, que é uma autora inglesa, que eu usei bastante, ela fala sobre isso, né? Ela fala que a perspectiva dos adultos e dos professores é muito diferente da maneira de pensar das crianças. Então, que é muito importante que a gente conheça, que a gente tenha essa compreensão para poder fundamentar melhor as nossas propostas pedagógicas. E assim, então, tendo em vista toda essa reflexão e essas leituras, o objetivo da pesquisa se desenhou dessa maneira: investigar a maneira como as crianças compreendem a composição musical no contexto da educação musical na escola básica. Na área da educação musical, que foi a área que eu fiz o mestrado, a composição é uma atividade que é reconhecida, né, que então os autores falam que é muito importante, principalmente naqueles modelos de ensino que são fundamentados em concepções que buscam desenvolver uma aprendizagem mais significativa para as crianças, né, e não daquela maneira de você só enfiar conteúdo assim na cabeça das crianças, né? Então, ela é bastante valorizada. Cecília França, que é uma educadora musical brasileira, explica que no pensamento composicional o aluno ultrapassa
os limites de habilidade, de conceitos sobre música, que são realizados em modelos mais fechados. Então, que isso eles desenvolvem habilidades e o entendimento musical muito mais rápido do que quando não tem composição, né, nas práticas. E duas autoras também, a Joanna Glover e a Patrícia Campbell, consideram esse processo de composição musical como se fosse um pensar em voz alta. Isso eu acho muito bonito, né? Como se a criança estivesse pensando música em voz alta. Sendo importante reconhecer que as crianças são compositoras e também muito importante divulgar suas composições, porque elas explicam que muitas vezes os adultos não sabem como é uma composição de criança, eles não têm essa referência, só tem referência de composição de adulto. E aí muitos professores e professoras de música não levam a composição para a escola por isso, por desconhecer e por ter insegurança em realizar esse tipo de prática. Deixa eu pular um pouquinho aqui. Então, diversas pesquisas foram realizadas já sobre composição no contexto de escola, né? E aí a gente percebe que tem pesquisas que abordam processos, né? Então, como a criança compõe, ou como foi feita essa proposta de composição. Outras avaliam os produtos composicionais das crianças e de adolescentes. Então, por exemplo, recolhem um número de composições e avaliam, analisam, né? Então, existem pesquisas no Brasil, que foram essas que eu encontrei no momento que eu estava realizando o mestrado, e as pesquisas no exterior foram essas. Também lembrando que nessa minha... Ai, meu Deus, me fugiu a palavra agora. Nessa minha revisão bibliográfica, eu peguei somente artigos a partir de 2000, por volta de 2000, a não ser que fosse um artigo muito importante, né, uma pesquisa muito importante, mas a partir de 2000 foi a maioria que eu busquei, né? Aí, após ter esse panorama, né, de trabalhos e de temas, vários, porque assim a gente pega um tema e ele muitas vezes se desdobra em vários temas, né? Então a gente precisa definir um limite, um caminho, para poder identificar quais são os referenciais teóricos mais importantes que vão realmente contribuir para a nossa própria pesquisa, para o nosso estudo. Então, essas duas autoras foram as mais importantes para a minha pesquisa, dentre outros, claro, mas essas foram as principais referências, que é a Viviane Beinecke, que é a minha orientadora, foi orientadora no mestrado e atualmente é no doutorado, e a Pamela Burner, que é uma educadora inglesa, que realizou também várias pesquisas envolvendo composição musical em contextos escolares. Então, a minha pesquisa se configurou como um estudo de caso qualitativo. Foi realizado com uma turma de 4º ano do ensino fundamental, numa escola básica lá de Florianópolis, né, onde eu morava na época, e que é uma escola pública, uma escola estadual, e numa turma que tinha 18 crianças, entre 8 e 10 anos de idade. Aí, como eu fiz para escolher esse campo? Que esse também, assim, é sempre um momento, quando a gente define aquilo que a gente quer, a gente define um campo, né? Eu quero estudar, quero pesquisar numa turma de crianças do ensino fundamental, né? Que, por exemplo, foi o meu caso. Ainda a gente precisa ter alguns critérios para escolher qual a escola, qual a turma, por que eu escolhi essa turma, né? Então, teve algumas questões que implicaram essa escolha dessa turma. Eu não conhecia a turma, né? Então, trata-se de uma escola que eu já atuei como professora de música, eu dei aula por mais ou menos 5 anos nessa escola, eu era efetiva lá na rede estadual. Aí procurei a direção da escola para conversar sobre a pesquisa, que se mostrou aberta, né? Então, eles aceitaram que eu fizesse a pesquisa na escola.
e conversei com algumas professoras de séries iniciais, que era o meu interesse, explicando o trabalho e verificando a disponibilidade. Aí algumas professoras não demonstraram muito interesse, porque elas teriam que me ceder horário, tempo de aula, né? Então algumas não mostraram, né, muito interesse e tal. E aí a seleção dessa turma se deu pelo interesse por parte das crianças também, né? Primeiro da professora, depois eu conversei com as crianças e todas quiseram, porque poderia também acontecer das crianças não terem vontade de participar. A disponibilidade de horários, então a turma poderia ceder os horários que eu tivesse que trabalhar, né? E o número reduzido de crianças nessa turma. Então, essa turma tinha 18 crianças. A grande maioria das turmas da escola tinha por volta de 30. Então, por se tratar de uma pesquisa de mestrado, que é mais curta, né, do que, por exemplo, um doutorado, a gente tem mais tempo, e até pelo fato de eu ser uma pesquisadora iniciante, um número de crianças reduzido seria muito mais viável, né, para eu poder realizar a pesquisa. Aí, como aconteceram os procedimentos metodológicos? Então, eu tendo a minha questão delineada, né, que é quais as ideias das crianças, o que elas pensam sobre as composições na sala de aula, sobre essa prática de composição. Eu já tinha esse contexto definido, já tinha a turma, né, quais os caminhos metodológicos, né, que julgamos, eu, junto com a minha orientadora, julgamos mais eficazes, né? Observações participantes, registros em videogravação, entrevista semi-estruturada. Então, eu li bastante sobre metodologia, né, sobre tanto metodologia como os métodos de coleta de dados, e depois sobre análise de dados, para poder chegar, né, a esse caminho, né, a esse desenho metodológico. Aí foram realizados 12 encontros toda semana, né, um encontro por semana, mais ou menos 1 hora de duração, na própria sala de aula onde as crianças estudavam. Aqui eu vou até fazer um parêntese, contar uma coisa para vocês que não está aqui na minha apresentação da minha defesa, porque isso não entrou na minha dissertação. Antes de eu escolher essa turma, antes de escolher esse desenho, a gente fez uma tentativa diferente. Eu convidei crianças maiores, né, que já estavam quase no ensino médio, para participar de uma oficina de composição. Então, algumas crianças gostaram da ideia e toparam participar, e aí eu ia fazer esses mesmos encontros, só que fora do horário de aula deles, no horário do contraturno. E não deu certo. Algumas semanas, algumas crianças foram, mas aí eu percebi, e isso que é muito legal, por isso que faço questão de falar para vocês, porque assim, tem algumas dificuldades que a gente percebe no caminho. Então, antes eu não tinha me dado conta, mas eu fui em várias turmas, daí, por exemplo, uma criança de cada turma, ou 2, que quiseram participar, só que elas não se conheciam, elas não tinham esse entrosamento. Então, isso dificultou bastante o trabalho coletivo, porque a proposta é que elas fizessem as composições, trabalhassem com música em grupos, né, coletivamente. E o fato de não ser uma comunidade de prática, né, quer dizer, não era uma turma que está junta todos os dias, que tem já uma certa intimidade, né, que já está com esse um entrosamento assim desenvolvido, isso não funcionou para esse tipo de trabalho. Então, a gente teve que rever essa metodologia, e aí sim eu tive que fazer em sala de aula e no horário escolar mesmo, no horário que elas estão nas aulas mesmo, né? Aí deu certo, tá? Então, assim, durante esses encontros, né, eu não dava uma aula de música, na verdade, apesar que elas me chamavam de professora, mas eu não cumpria um papel de professora. Eu chegava na sala de aula, eu levava
diversos instrumentos, né, diversos materiais que eu deixava à disposição das crianças, e elas faziam o que elas queriam, elas se organizavam da maneira como elas quisessem. Eu só expliquei direitinho o que a gente ia fazer, que elas iam fazer as suas músicas, iam compor suas músicas do jeito que elas quisessem, elas podiam fazer da maneira mais livre, né, possível. E eu ficava à disposição para alguma dúvida. Então, algumas vezes as crianças iam me perguntar como eu toco esse instrumento e tal. Mas elas se organizavam tranquilamente sozinhas. Inclusive os grupos. Elas mesmas formavam seus grupos sem que eu me intrometesse em nada, né? Eu também levei cadernos, lápis pretos, lápis coloridos, porque para o caso de elas precisarem fazer algum tipo de registro, né, ou recorrer à escrita, tá? As crianças também podiam usar, além da sala de aula, espaços do pátio, porque imaginem, né, vários grupinhos com instrumentos dentro da sala, às vezes elas queriam sair para poder ter um silêncio, né, para poder trabalhar melhor. E depois, o processo de cada composição que elas faziam, os grupinhos, né, durava mais ou menos 2 a 3 aulas para elas terminarem e para poder depois apresentar para a turma. Então, todas as músicas que elas finalizavam, os grupinhos apresentavam para os colegas. E eu registrava, né, as músicas, registrava as apresentações e eu registrei também boa parte do processo, enquanto elas estavam compondo, tá? No total, foram realizadas 16 composições em 3 blocos, né? Então, um tanto num bloquinho de tempo, depois outro tanto e outro tanto. Essa figura eu desenhei sobre o processo, né? Tipo, uma linha do tempo. Ali no primeiro dia, isso foi junho, né? Foi 2012, se eu não me engano. O primeiro dia foi a apresentação da pesquisa. Aí, ali nos dias 4, 18 e 25, foi o primeiro bloco de composições. Logo depois desse primeiro bloco, eu fiz uma primeira entrevista semi-estruturada. Aí depois teve as férias escolares, né? Depois teve mais 2 bloquinhos de composições e lá no final 2 dias de entrevistas novamente. Então esse desenho também foi baseado naquela autora que eu comentei lá, aquela inglesa, a Pamela Burner, que ela comentou que é importante, é bem interessante a gente recolher assim alguns dados mais no início, né, por exemplo, um projeto como esse, antes das crianças terem o contato e produzirem, e depois ao final, porque a gente colhe dados diferentes, né? Então, a perspectiva das crianças muda conforme o processo. Uma coisa importante que eu não falei, que essas crianças nunca tinham tido aula de música. A turma delas não tinha música no currículo, tá? Então, tinha um menino só que estava fazendo algumas aulas de violão, mas todas as outras nunca haviam pegado, assim, nesses instrumentos musicais, tá? Eita. O meu papel como pesquisadora, eu não interferia, né, como eu comentei, nas composições, mas eu observava, registrava em vídeo todo o processo. E para definir, para eu chegar nessa minha postura de pesquisadora, de não interferir, e para que também o trabalho acontecesse, né, eu busquei esse apoio desses autores, de Jeffrey Woods, que eles explicam o papel do professor na perspectiva da aprendizagem criativa, né? Que a aprendizagem criativa é um conceito que eu me apoiei bastante nesse estudo. Então, para esses autores, o que eles falam? Que o professor possui uma grande atuação na construção das maneiras de participações sociais em sala de aula. E o seu papel na criação de um ambiente que seja propício para o desenvolvimento dessas práticas criativas, né, no caso a composição, envolve
engajar o interesse dos alunos, valorizar as contribuições das crianças e promover relações positivas. Então, o que eu fazia? Eu não queria, assim, influenciar nenhum trabalho, mas sim eu valorizava aquilo que eu percebia que elas já começavam a descobrir, procurava manter um ambiente bastante afetivo, de relações positivas, para que as crianças se sentissem seguras, né? Sem aquele clima de avaliação, né? De tá avaliando o trabalho que a gente está fazendo. E isso aconteceu em alguns grupinhos. Por exemplo, tinha um grupinho de meninos que estavam fazendo uma composição e eles eram bem tímidos. E eu acho que tinha alguma palavrinha que eles achavam que eu não ia gostar, que era algum palavrão, alguma coisa, mas não era nem nada muito, sabe, nada grave, assim, mesmo que fosse, né? E eles estavam com vergonha, eles não queriam que eu ouvisse. E quando eu cheguei perto, eu falei, não, me ensina, porque eles estavam com dificuldade de tocar alguma coisa, né? E eu comecei a cantar junto, valorizando aquilo que eles estavam me apresentando, que eles estavam tentando fazer. E desde aquele dia que eu cantei a música deles e que eu valorizei a produção deles, eles se soltaram demais no trabalho. Então, sempre eles vinham me mostrar alguma coisa, eles vinham conversar comigo, porque eles perceberam que eu estava atenta àquilo que eles tinham para me mostrar. Então, isso foi muito bacana. Olha, das 16 músicas que foram compostas, 10 foram finalizadas e registradas em vídeo, sendo só uma instrumental e 15 músicas cantadas, né? 15 canções. As outras não chegaram a ser concluídas, às vezes porque as crianças desistiam, queriam mudar, queriam trocar outra, ou às vezes faltava integrantes do grupo, daí elas não conseguiam finalizar, né? E ao observar essas músicas das crianças, a gente percebe que são muito próximas das músicas apresentadas pela mídia, né? Então, que elas veem em programas de TV, no rádio, e também nos cultos religiosos. A gente percebe também que os temas apresentados nas suas composições são muito próximos daqueles que são vivenciados no dia a dia, né? Então, falam da rotina da escola, a rotina de estudante, de paixões, de situações observadas na escola, no bairro, na família, né? Eu acho que eu vou interromper um pouquinho aqui. Deixa eu ver, interrompi? Sim. Tá tudo certo, gente. Tá muito chato, tá muito. Tá tudo bem, por enquanto. Tá tudo bem? Eu acho que travou aqui para mim. Tá, eu vou mostrar para vocês. Ah, que bom, então. Eu vou agora mostrar para vocês um vídeo que eu editei com algumas cenas que mostra todo o processo, tá? Então, cenas desde as crianças começando, como elas, assim, começar, assim, eu cheguei lá com um instrumento, vocês vão compor, e o que elas fizeram primeiro? Tudo isso eu levei em conta, eu observei. Como elas se organizavam, por onde elas começavam suas músicas, e depois a apresentação de algumas músicas, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês agora esse vídeo. Não, é isso. Começa de novo a minha busca aqui. Ah, tá aqui, eu acho. Não. Gente, que difícil que é esse. Como é que eu vou achar aqui a minha janelinha do vídeo? Uma janela. Ah, tá aqui. Não, não é esse. Eita. Ai, desculpa, gente, eu tô fazendo barbeiragem porque essa plataforma eu nunca mexi muito nela. Olha, não aparece aqui a opção de eu apresentar o meu vídeo. A senhora vai ter que
Apresentar a sua tela inteira. Aí, a Tela partir dela, inteira? a senhora está com o seu vídeo na área de trabalho? Sim. Pronto, a senhora apresenta a sua tela inteira e clica no vídeo que ele passa para a gente. Foi, será? Ainda não chegou. Ele não tá dando aqui. Aperte nesse quadradinho aí, embaixo onde tem apresentar agora. Eu só compartilho. Isso, agora foi. Pronto. Compartilha sua tela. Agora vai na sua. Apareceu o vídeo, tá aparecendo. Vai que tá sem o som. Ah, não, tá som. Tá, Chegou? tá. Mas aí como que vocês vão fazer? Elas fazem o quê? A gente tá tentando fazer um vídeo. A gente desce na escada e fala assim, seu amiga. E mulheres vão se enrolar por dia, vamos pro futebol, marcam caçulinhas, chama minhas amigas pra poder brincar. Mas é que o recreio já se acaba. Vamos ver como é que tá. O universo é o infinito, lá tem coisas que não tem fim.
Oi, então, ali vocês perceberam um pouco do processo, de todo o processo, desde as primeiras cenas, onde as crianças ainda estavam explorando os instrumentos, elas estavam conhecendo, né, fazendo um reconhecimento dos materiais todos. Aí vocês perceberam que elas começavam pela letra. Então, as crianças pegavam seus cadernos e começavam a escrever as letras de música, e depois elas passavam, elas chamavam de colocar no ritmo. Agora a gente vai colocar no ritmo, daí pegavam os instrumentos para musicar. Deu para ver também que as meninas gostavam muito de fazer coreografias, né? E já estavam até pensando em clipes, e no último dia foram, inclusive, com maquiagem para poder gravar. Foi bem legal, assim, né? E agora, então, assim, tudo isso foi acontecendo, gente. Uma coisa que eu queria ressaltar aqui para vocês, que é também um desafio para a gente quando a gente está fazendo uma pesquisa qualitativa. Então, vocês viram que são muitos os dados, né? E, claro, tinha horas e horas de filmagem. Isso que eu editei é só um pedacinho bem mínimo, para poder dar um entendimento do todo. Mas eu tinha muitas horas de registros de vídeo dos encontros, das composições e das entrevistas, né? Então, eu fiz 3 dias de entrevistas ao todo com as crianças em pequenos grupos, que a gente chama de grupos focais, né? Então, as crianças ficavam livres também para falar entre elas, né, nesses encontros. E aí chega a dificuldade, quando a gente tem aquele monte de material coletado, transcrevi tudo, né? Então, deu um monte de folha de entrevista. O que a gente vai fazer com isso? Essa é uma das dificuldades. Como é que a gente vai analisar tudo isso? Então, esse processo, sim, eu passei muito tempo, arranquei muito cabelo, até eu conseguir visualizar a possibilidade de categorias. Então, eu tenho tudo isso de dados. Claro, sem esquecer da minha questão de pesquisa. Qual era a questão? O que as crianças pensam sobre a composição na sala de aula, na aula de música, tal, na escola. Então, eu comecei assim a buscar assim conectar ideias próximas relacionadas a um tema em comum das crianças, das ideias delas, não das minhas. Eu não podia influenciar com aquilo que eu pensava, que eu estava avaliando. Não importa o que eu pense. Claro que assim a gente está sempre contaminado, né? Mas o foco era nas perspectivas das crianças. Então, eu tendo aquele montante, eu comecei a agrupar, né, a perceber as categorias, tal, para poder chegar num resultado de análise, que é o que eu vou mostrar agora para vocês. Vamos ver se eu vou achar. Tá, agora deu. Tá. Então, aí, quando eu tive todo esse montante de dados de milhões de coisas, eu cheguei a 3 categorias principais, eu consegui organizar. Primeiro, as ideias de composição musical das crianças, né? O que elas consideram que é uma composição musical? O que elas pensam sobre isso? Depois, os valores da composição musical, assim, né? Que tipo de valor as crianças atribuem a essa prática? E o processo de composição musical, como elas explicam esse processo? Assim, como elas, por exemplo, quando a gente perguntar como é que é fazer uma música, o que tem que acontecer e tal. Então, essas 3 categorias. Só que, claro, gente, é importante ressaltar que essas 3 categorias, elas estão muito ligadas uma na outra. Então, às vezes, é até difícil, porque elas falam dessas coisas todas ao mesmo tempo. Uma coisa está muito envolvida com a outra. Então, primeiro, em relação às ideias. As crianças entendiam para elas que a composição era uma coisa muito ampla. Então, tudo que elas faziam, elas tinham essa mesma sensação de autoria, essa relação de autoria. Então, podia ser uma paródia, uma improvisação, um arranjo ou uma composição, mas elas se sentiam autoras. Tanto que algumas falas, né? A gente gosta de cantar uma música que já sabe.
Então, o fato de pegar uma música que elas sabem mudar um pouco a letra ou mudar o ritmo, para elas também era uma composição. Som, instrumento, voz, ritmo, rima, letra, mensagem, expressão, pontuação, refrão, vontade, dança, ser legal e divertida. Então, tudo isso para elas faz parte da composição. Então, não importa se era não era só algo ligado à música. Então, até ser legal era um elemento da composição. E elas diziam que a composição tem que ter expressão, tem que vir do coração, e principalmente tem que ter a letra. Os instrumentos, né? Então a letra era muito importante, era o elemento mais importante, que elas chamavam de, por exemplo, a minha música é a letra. Não era o que elas fazem com o instrumento, é a letra. Os instrumentos, por sua vez, dão um ritmo, que ficam subordinados. Elas explicam que ritmo é o que combina com a música, é o som que combina com a música, mas música é a letra, né? Dança era muito importante nas músicas que são mais rápidas, né? Quando ela é mais ligeira e com temáticas bem humoradas. Eles diziam que é a expressão da música. Uma boa música é ter amizade, amor pelas pessoas que estão fazendo. Então, assim, música não era... Eles não pensavam na música só como ela mesma, só fechada nela mesma, mas como uma forma de você chegar ao outro, de sentir amor pelas pessoas que vão escutar e que estão fazendo a música junto comigo. Peraí que eu esqueci algumas falas aqui, gente. Desculpa. Tá aqui, é uma coisa importante. Elas diziam que uma boa música deve engajar e aproximar as pessoas, levando em conta todo mundo que tiver incluído na ação, inclusive os espectadores. Então, a boa música precisa estar abarcando todo mundo que está presente naquele momento que ela está sendo cantada e tocada. O valor atribuído a uma composição não implica só nos elementos sonoros, né, mas também em todo esse entorno. E aí tem um autor que a gente aproxima dessa ideia, que é um autor da área da música mesmo, que se chama Small. Então, eu percebi uma relação dessa ideia das crianças com o conceito dele, que ele não chama de tocar música, fazer música, ele chama de musicar. Né? Ele é inglês também, e ele dá um termo, ele criou um termo que é musicking, como se música fosse um verbo, e não um substantivo, mas um verbo. E aí ele explica que a essência da música não está nas obras musicais, mas sim nas ações e nas relações sociais proporcionadas pela música. Inclusive, esse autor fala a mesma coisa que as crianças, que esse musicar envolve tanto os músicos, cantores, espectadores. Se for num teatro, é a pessoa que limpa o teatro, que cuida do teatro, que vende o ingresso. Então, ele amplia a ideia de música para todo esse entorno. E a amizade, né, entre as crianças foi citada por todas elas, que consideravam fundamental uma relação de confiança e de respeito entre os integrantes do grupo que estavam trabalhando juntos, para que fosse realizada uma composição de maneira positiva. Aí tem até esse slide que fala do Small aqui. Então, daí até tem uma das meninas que fala, a gente procura sempre ter mais amigos por perto, porque sempre que tem um pouco de amizade, a música sempre fica boa. Então, elas não iam conseguir fazer música junto com uma pessoa que não é amiga, que não tem confiança. Com relação às características apontadas pelas crianças de música de menina e música de menino, que isso teve bastante, inclusive tinha grupo que era feito só por menino ou só por menina, foram raros os trabalhos que misturavam, tá? Tem uma autora que vincula essa identificação, né, com relação de gênero,
há muitas imagens que são reproduzidas e reforçadas pelas mídias, que influenciam as preferências e as práticas de acordo com o gênero. Então, tal atitude também foi observada nas crianças aqui, sendo que a maioria delas evitava qualquer aproximação com as músicas de colegas de sexo oposto, assim, do gênero oposto. Aí a Graziella falava, é diferente, porque eles gostam mais de ritmo, mais agitado, e a gente gosta mais calminho. E os meninos falavam assim, ai, me tira daqui, música de menina, música de menina. Eles tinham isso muito forte, também por conta da idade. Mas eu não me intrometi também, eu deixei eles muito livres, né, com relação a isso. Agora, sobre o valor da composição musical para elas. Então, primeiro, todas as crianças adoravam, né? Essa é a fala de uma delas. Eu gostei. Quando a professora veio no primeiro dia, eu não parava de fazer música. Outra falou, foi interessante, a gente aprendeu bastante coisa. Foi muito legal, porque daí a gente brinca ao mesmo tempo que cria música. Então, a gente percebe que, para elas, esse trabalho livre de composição musical era muito lúdico. As crianças se divertiam muito. E elas falavam que era uma coisa prazerosa. E o fato de ser prazeroso, de ser divertido, de poder fazer com amigos, elas aprendiam. Então, elas tinham vontade de fazer. E aquilo se tornava fácil. Tem uma que fala também assim, eu não usei o meu tempo para nada. Eu usei o meu tempo porque eu quis fazer uma coisa que eu quero. Isso eu achei muito bonito também. Tá escrito aqui. Eu gostei da composição, que ficou muito legal, que a gente inventou, que a gente se diverte inventando as coisas. Deixa eu só. Então, elas relacionam a aprendizagem com o divertimento, né? E não com uma coisa pedante, né? Ou que fosse assim... uma obrigação, né? Elas faziam e elas aprendiam porque elas queriam. De maneira geral, todas as crianças consideravam, então, uma atividade prazerosa, né? Deixa eu só pular aqui um pouquinho. Tá. As crianças também explicaram que, através do processo de compor, né, dessas práticas, elas compreenderam que a música também é formada pela emoção. E ao lidar com essas coisas mais íntimas de emoção, que elas puderam desenvolver também qualidades e sentimentos, né? Eu achei isso muito bonito, gente, que elas falaram, como amor, carinho, paciência pelas pessoas. Também falaram que, claro, que aprenderam música, aprenderam os instrumentos, mas elas disseram que fazendo música elas aprendiam a ser uma pessoa melhor, porque elas estavam mexendo com emoções, com sentimentos. Outra questão está na função social, que isso vários autores já trouxeram também, que a música tem uma relação muito forte com as funções sociais, né, que ela proporciona, que ela cumpre. Então, as crianças relataram que aprendiam umas com as outras, quando estavam nos grupos. O fato de estar com os amigos motivava a elaborar. Algumas diziam que ninguém consegue fazer nada sozinho, que para tudo se precisa de ajuda. E isso a gente vê o quanto a gente aprende com elas, né? Porque às vezes a gente mesmo não, né? A gente tem dificuldade em pedir ajuda e elas nos ensinam muito isso. O fato de fazer música parecia ser uma das principais funções da composição musical, de fazer junto com os amigos. Então era a coisa que elas mais gostavam, era o fato de poder trabalhar com os amigos mesmo. Para ser composta, a música precisa de amizade em primeiro lugar, porque do contrário não adianta, não vai sair legal a música. Então essa era a principal função. Eu vou pular um pouquinho, tá, gente? Mas aqui só assim eu trouxe outros autores que todos eles verificaram essa mesma questão, que em várias pesquisas as crianças apontam, crianças e adolescentes também, que essa função social de fazer com o outro e para o outro é o principal da prática musical.
Aqui são outras falas também que falam dessa importância de mostrar, né, no caso, que é compartilhar essa amizade que elas estavam juntas ali com outras pessoas. Outra menina falou, porque a gente não fez para ficar guardado, a gente fez para mostrar. Eu não fico compondo a música para deixar guardada. Inclusive, elas queriam mostrar depois em outras escolas. Elas falavam assim, eu quero viajar, só que a minha mãe não deixa eu sair de casa. Era bem bonitinho ver elas contando, assim, que elas queriam mostrar em várias escolas, em outras cidades, que elas queriam realmente mostrar as músicas delas, né? A composição musical também ajuda a se soltar o que está lá dentro. Então, soltar aquilo que está guardado, expressar aquilo que sente, botar para fora tudo que sentia. Pude me expressar, eu falei tudo que eu queria falar. Então, essas são algumas das falas que eu retirei das entrevistas, tá? Agora, falar um pouquinho sobre o processo, como elas explicam o processo de compor. A música começa pela letra colocada no ritmo. Eu tive bastante ideia, foi fácil para mim compor minhas músicas, é só inventar. A outra falou, a gente tem que ter o som e tem que ter o sentimento para fazer a música. Então, esse processo, essas ideias aqui, foram descritas de maneira muito semelhante por todas as crianças. A ideia de começar pela letra, de colocar no ritmo, de se expor aquilo que está pensando. Então, esse foi algo bastante incomum que todas explicaram. E elas diziam que não havia uma coisa, nada de complexo, mesmo que tivesse alguma parte mais complexa, o fato de fazer com amigos tornava fácil também, né? Então, quando eu perguntei, por exemplo, o que foi mais fácil, o que foi mais difícil, daí algumas crianças falaram que mais fácil foi a gente fazer em grupo. Tudo foi mais fácil, porque não teve coisa difícil. São coisas tão legais de fazer, né? Então, por que vai ser difícil? Isso eu achei ótimo também. Ninguém consegue fazer nada sozinho, para tudo precisa ajuda. Que a gente ajudou a compor aquela música, isso que é legal. Cada um colaborar com alguma coisa. Então, isso elas explicavam também sobre o processo, que todo mundo colaborando, ajudando com alguma parte, aquilo ficava bastante fácil, assim, viável, porque tem mais gente para pensar, o grupo fica grande, dá para formar a dança, daí a gente reparte, cada um canta um pedaço da música. Então, elas sempre, em vários momentos, elas mencionavam essa importância do grupo. Essa frase eu acho a coisa mais linda, né? A gente junta um pedacinho de cada um em cada música, acho muito poético. Aí a outra menina falou, a gente resolve, a gente bota metade daquilo, pronto. Exemplo, ele quer um pouco, ela quer um pouco, eu quero um pouco, eu pego, boto um pouquinho de cada coisa numa música só. E aí fica do jeito que a gente quer, fica mais legal ainda. Genial, né, gente? Aí, em relação ao papel da professora, foi valorizado, né, porque, no caso, eu não era professora da turma, mas elas me chamavam de professora. E elas me consideravam uma professora naqueles momentos. Foi valorizado, elas consideravam fundamental a minha presença. E é interessante que elas compunham sem a minha ajuda, mas elas disseram que só conseguiram compor porque eu estava lá. Isso eu achei também muito interessante. Então, para elas, a professora deve manter uma relação positiva com seus alunos, então eu tinha que ter uma relação muito amorosa mesmo, procurando conhecer os interesses e as necessidades para contribuir com o aprendizado e auxiliá-los. Um dos principais fatores que eles mencionaram era o fato de eu ajudar com a organização do trabalho, evitando confusões, desordem e bagunça. Que eles acham que se eu não estivesse lá, para eles ia virar bagunça. Se a professora não estivesse com nós, daí nós não ia aprender a tocar o instrumento. Por isso que é melhor com professora. Já pensou se a professora chegasse aqui só entregasse os instrumentos e saía? Então, para ele, se eu saísse, o trabalho não ia acontecer. Enfim, outra coisa que eu achei bacana, ainda com relação ao papel da professora,
quando eu perguntei assim, qual era a principal característica que eles achavam que tinha que ter uma professora para fazer esse trabalho, eles mencionaram que não era, nenhuma criança mencionou assim, para nos ajudar a compor música, a professora tem que tocar muito bem, tem que tocar todos os instrumentos, tem que saber de tudo de música. Em nenhum momento falaram isso, eles falaram que o mais importante era que eu conhecesse as crianças para eu poder ajudar quando elas precisavam, que eu fosse amiga. Eu acho isso muito emocionante, sabe? Era a principal característica, que a professora fosse amiga. Eu acho isso lindo também, né? E, enfim, assim, para finalizar, essa foi a frase que eu finalizei. Acredita-se que as pesquisas que trazem o ponto de vista das crianças sobre o seu envolvimento com a música e com a composição musical podem contribuir para o fortalecimento dessas práticas na educação musical escolar. Nessa perspectiva, o ensino de música assume um compromisso com o processo de criação, crítica e reflexão sobre as práticas musicais em sala de aula, valorizando a voz da criança para uma participação mais ativa na sociedade. E aí terminou. Deixa eu interromper aqui. Enfim, gente, é isso. Eu acho que eu me passei um pouco, falei demais, né? Peço desculpas, mas algumas vezes eu achava importante abrir um parênteses e contar assim algum detalhe de algo que eu me lembrava, né, no momento, assim. E assim, fico aberta a perguntas, se alguém quiser, né, saber alguma coisa, se alguém quiser até que eu mande. Eu sei que assim, ler uma dissertação não é uma coisa assim muito agradável, mas foi muito bonito, assim, a minha dissertação em PDF, ela tem os vídeos, então quem quiser que eu mande para poder ter acesso aos vídeos de cada composição, eles estão lá, e tem as falas das crianças, né, que daí é gostoso de ler, tem muitas pérolas, né, como algumas das que eu trouxe, e ficou à disposição aí, espero que tenham gostado. Professora Gabriela, foi emocionante escutar a pesquisa, viu? Eu fiquei assim super curiosa para saber como é que isso funcionaria nas turmas de educação infantil, né? Com as crianças de educação infantil. Eu fiquei super curiosa, mas deixa a pastora responder depois, que eu acho que talvez a senhora tenha vivido alguma experiência parecida, né? Depois a senhora conta para a gente, mas agora vamos responder as perguntinhas, aqui tem gente perguntando. Primeiro eu vou dar aqui a palavra para a Ângela, que levantou a mãozinha, e depois tem uma pergunta da Mônica aqui no chat. Pode falar, Ângela. Boa noite, professora. Eu achei muito interessante o seu trabalho e já me chamou a atenção logo o título, né? A música que eu compus aí do coração. Isso é uma fala de uma criança ou é somente das observações que foram feitas em campo? Isso me intrigou. E qual foi as dificuldades assim, dentro desse trabalho para as crianças se verem como compositoras naquele momento? Porque eu acredito que, assim como o desenho as crianças dizem que não sabem fazer, eu penso que também com a composição da música tem o mesmo grau de dificuldade as crianças dizer que não sabem fazer. Eu acho que teve esse momento, essa dificuldade dentro do seu trabalho, com elas em sala de aula. Oi, Ângela. Então, essas frases todas são das crianças, então tem um monte de frases bonitas e o que eu trouxe para o título, e até, inclusive, assim, os outros artigos que eu escrevi, que eu fazia algum recorte, todos eles eu procurava trazer uma frase de alguma criança como título, né, realmente para valorizar, né, as falas das crianças. E sabe, nessa turma eu não tive nenhum problema com relação à dificuldade das crianças. Quando eu mostrei para vocês o desenho ali metodológico, né? Então, o primeiro dia eu conversei, eu expliquei da pesquisa, né? Falei tudo que ia acontecer, convidei, claro, as crianças, e todas toparam. E a partir do primeiro dia que eu levei os instrumentos, foi tudo muito natural, porque acho que também, claro, o fato de ser uma turma mais reduzida, somente com 18 crianças, que já estavam juntas há um tempo, então já tinham um entrosamento.
tinha uma boa relação ali. Claro que tem aqueles, a gente sempre tem, né, grupinhos assim, as panelinhas assim, mas foi tudo muito tranquilo. Então elas passaram por aquele processo, exploraram os instrumentos, mas elas todas queriam fazer. E eu acho que a dificuldade maior esse tipo de dificuldade é com crianças maiores, com adolescentes e com adultos. Quanto menores as crianças, é mais natural. Elas não pensam que elas não sabem, elas fazem. Tem até uma fala de uma. Eu não sei se eu já comentei aqui com vocês, de uma escola de música que chega a mãe com um menininho de 4 anos, que ela vai matricular ele na escola de música. E ele já logo vai no piano e começa a mexer no piano e fala: Mãe, vem tocar piano aqui comigo. Daí a mãe fala assim: Ai, não, meu filho, eu não sei tocar piano. Não, mãe, mas olha, eu já sei, eu te ensino. É só você apertar que o som sai. Então, para a criança é muito mais natural, sabe? Aí eu não tive esse problema, não. Tem uma perguntinha da Mônica que ela está super curiosa em saber as diferenças que a senhora percebeu entre a composição das meninas e a dos meninos. Ah, sim, tinha bastante diferença. As músicas das meninas, de maneira geral, traziam letras românticas, falavam de amor. Então, elas tinham já esse caráter de música romântica. Teve algumas paródias de novelas, como vocês puderam ver, né, no vídeo. Elas tinham a dança, então isso era bastante. Tinha assim, músicas mais lentas também. Os meninos se preocupavam com rimas. Eles estavam naquela época, acho que mais influenciados pelo hip hop. Eles tinham mais preocupação com ritmos, né? Ritmos mais fortes, assim, enérgicos, né? E fazer rimas, aí eles. Eu acho que era, apesar de assim não ter saído nenhum rap, mas a influência do rap de falar do cotidiano, de falar da rotina, assim, de uma forma mais urbana, assim, sem conotação romântica. E eles não queriam chegar nem perto da música das meninas, da música romântica. Nas entrevistas, quando eu perguntei por que esse assunto surgiu, então eles falavam: as meninas é só música de amorzinho, né? Então eles não gostavam. Eles queriam rima, eles queriam, né, improvisar. Era mais ou menos assim. E as meninas, por sua vez, achavam um absurdo, que achavam que eles eram mal educados, que a música deles era bagunçada, que tinha que ser uma música mais educada e tal, e falar de amor. Então tinha essa dificuldade. Mais alguma perguntinha, meninos? Ninguém vai mais perguntar? Pode escrever no chat também. Professora, eu fiquei pensando que a senhora trouxe para a gente assim, conceitos importantes, né, para a docência da educação básica, ampliando assim, uma observação de uma pesquisa em música, eu ampliei um pouco para questões referentes à docência da educação básica, e a senhora nos fez refletir, através dessa pesquisa, sobre o prazer, né, que a educação deve promover no ensino, a interação, o lúdico, que foi essencial e é essencial, e elas deixam essa marca nas falas, né? Eu achei interessante elas compararem aprendizagem e divertimento, né? Elas deixarem claro isso, que elas aprendem melhor quando elas se divertem, quando elas brincam, Com certeza. né? Os valores que foram sendo desenvolvidos nesse processo, né? Quando eles falavam muito, isso, a composição floresceu neles, a questão da amizade. E aí me veio uma perguntinha, né? Porque eu percebi que eles falaram muito de amizade, né? De se aproximar do outro.
se a senhora percebeu mudanças de hábitos nas crianças nesse trabalho, por exemplo, crianças que talvez não se falavam, que passaram a ser amigas, se a senhora observou alguma coisa nesse sentido, se isso mudou um pouco as relações entre eles, né, na sala de aula. Olha, nesse trabalho eu não tenho como responder, porque o meu contato com as crianças era bastante pontual, era uma vez por semana, somente nesses encontros. Obrigada, Mônica. Eu percebi, sim, que elas assim, foram se transformando, ficando muito mais à vontade no processo de compor. Né? Então, lá do início, elas demoravam mais para elaborar suas ideias, tal. E conforme foram passando as semanas, esse processo era mais rápido, elas já sabiam o que tinham que fazer, como elas queriam começar, e se organizavam, e era, né, isso era mais assim, percebi que desenvolveram. Agora, das relações, é muito difícil eu dizer, porque acho que teria que ter acompanhado elas, assim, fora desses momentos, né? Mas eu posso dizer que nas turmas que eu dava aula antes, que eu fui professora de música dessa mesma escola, né, por exemplo, e que depois de um trabalho com composição, por exemplo, teve uma turma que eu dei aula de 5º ano, que era uma turma muito, muito problemática, assim. Era uma turma que tinha muitos alunos repetentes de muitos anos, que não sabiam ler e escrever, que tinham problemas de comportamento, né, de violentos, assim, e tinha muitos deficientes, eles colocaram tudo em uma turma só. Então, era uma turma que era difícil, porque eles já não acreditavam neles também, sabe? Era uma turma que já não acreditava, assim, na escola, na educação, os professores não acreditavam na turma. E aí foi essa turma que eu fiz um projeto de composição e para gravar um CD das composições deles. A gente gravou, levamos a turma no estúdio lá da universidade, aí teve participação de estagiários, e ficou assim um trabalho lindo, e aí mudou muito. A turma parece que se transformou, assim, eles se sentiram, acho que eles começaram a acreditar mais neles mesmos também, sabe? Eles sentiram orgulho daquilo que eles fizeram, se sentiram valorizados, e foi muito bacana, assim. Então, eu acho que é uma forma, né? Mas aí uma coisa que eu queria chamar a atenção, que eu não sei se vocês perceberam, que apesar do tema, né, de ser um trabalho da área da educação musical, o conteúdo música poderia ser qualquer coisa. Ao invés de ser música, poderia ser vamos inventar brincadeiras. Ou vamos trabalhar com a criação de poemas, ou de histórias, ou de peças de teatro, ou de materiais, enfim, porque assim, o meu foco ali não foi tanto a música, tanto é que vocês viram que eu não trouxe assim, ali tinha a nota dó, ré, mi, ali tinha não sei o que, isso pouco importa. Né? A minha intenção foi verificar o envolvimento das crianças e o que elas têm a nos dizer. E esse trabalho poderia ser feito em qualquer tema, com qualquer área, com matemática, com português, com poesia, com brincadeira, com jogo, né, com dança, né? E assim, eu acho que aquilo que elas trouxeram das suas ideias nos ajudam, enquanto professoras, a trabalhar em qualquer contexto, né, também. Então, para mim foi muito importante, porque depois eu pude, assim, ao trabalhar com crianças, ou mesmo no contexto da universidade, na formação de professores, essas perspectivas que elas trouxeram me ajudam a conduzir melhor um trabalho. Então, eu sei o quanto é importante para a criança que a atividade seja prazerosa, que ela possa trabalhar com amigos, que ela se sinta bem, que ela se sinta segura, que eu demonstre uma segurança e uma afetividade, né? Então, eu acho que assim isso dá para extrapolar o campo só da música, né? Não sei se vocês concordam comigo, né?
E aí, com relação à educação infantil, é claro que é uma dinâmica diferente, né? Eu acho que tem que fazer algumas adaptações, sim, mas eu acho que é possível, sim, é possível. E as crianças pequenas já têm muito a nos dizer também, né? A gente pode desafiar essas educadoras aqui que estão nessa sala, né, professor? A fazer um trabalho assim, né? E fazer com que as crianças também pequenas, né, bem pequenas, possam então manifestar esse talento, né? E quem sabe a gente ter assim inúmeras produções vindas da escola pública, né? Depois elas contam para a gente como é que foi a experiência. Nilza levantou a mão, pode perguntar, Nilza. Professora, apesar da senhora ter esclarecido, mas mesmo assim eu vou perguntar, porque eu entendi o que a senhora falou agora, eu ia fazer uma pergunta anterior. Se a senhora achou difícil, aliás, não é nem difícil, eu ia perguntar em relação à música mesmo, se além da composição, se a questão da musicalidade, o que a senhora observou em relação à musicalidade, aos sons, que é uma parte bem mais complexa, né? Para fazer a composição, além da letra, com a junção da questão da musicalidade. O que a senhora achou em relação à composição da musicalidade das crianças, como foi esse desenvolvimento? Porque elas Então, estavam ali com vários instrumentos, né? Experimentando. sim, sim. Então, Nilza, assim, o meu objetivo não era analisar e avaliar as composições, assim, se elas são boas, ruins, complexas, frágeis, né? Então, assim, essa não era uma preocupação minha. O ser humano é um ser musical, então, naturalmente, a gente faz música, principalmente as crianças, né? As crianças, a bebê já, muitas vezes já começa, explora sonoridades vocais também, né? Então, assim, é uma coisa muito natural nossa. Infelizmente, a gente vive em modelos de sociedade que bloqueiam essa nossa musicalidade natural, né? É o que a gente fala, torna a maioria das pessoas não musicais para que só uns poucos se sobressaiam na música. E a gente, na educação musical, a gente acredita que todo mundo pode fazer música. Então, assim, eu não avaliei musicalmente as composições, eu descrevi, na minha dissertação, eu apresento cada uma, como elas fizeram, e tem um vídeo. Aí, assim, o que a gente pode dizer? Que é uma coisa muito natural, que a gente pode também, mais uma vez, relacionar com tudo que é área. Por exemplo, vocês estão acostumadas, provavelmente, a trabalhar mais com artes visuais, né? Com pinturas, com desenho. Então, como acontece uma criança muito pequena, ela vai começar pela garatuja, aos pouquinhos vai explorando linhas, né, formas, e aí existe um processo de se desenvolver até mesmo motora, né, uma questão motora, para poder afinando, né, essa capacidade, enfim, né. Não é a minha área, eu posso estar falando de uma maneira assim meio errada aqui, mas é um processo natural. Então, as crianças ali, apesar de não serem crianças muito pequenas, que tinham entre 8 e 9 anos, elas nunca tinham pego num instrumento musical. Então, elas não tinham o desenvolvimento motor para tocar. Então, elas pegavam um violão, elas faziam como elas olham na televisão, né? Sabe que tem que bater nas cordas. Mas elas tinham muito senso de musicalidade. Então, a gente vê que as músicas que elas fizeram todas têm assim uma coerência musical, de começo, meio e fim, de refrão, de ritmos envolvidos, né, junto com a letra. Então, assim, eu acho que elas estavam todas num nível de desenvolvimento de acordo com a idade e com o fato de nunca terem tido aula de música, né, que é um nível bem mais
assim, de exploratório mas assim, eu não vi nenhuma criança que não conseguiu fazer. Todas participaram igual, assim. Interessante, obrigada, professora. Na verdade, eu fiquei achando como é interessante esse seu projeto também, para essa questão da gente observar a questão até de altas habilidades, porque você consegue, talvez, com a proposta, né, observar, porque aí sempre tem um diferencial, né, nas crianças que têm uma predisposição maior, e eu achei bem interessante, porque quando você predispõe, né, e a criança fica mais livre para produzir, a criatividade ela pode se sobressair muito. Achei bem bacana. Parabéns pelo projeto, muito interessante. Obrigada, Nilza, obrigada. Mas, assim, só uma coisa que você falou que é importante de eu reforçar, que, assim, quando a gente pensa em música na escola, e, por exemplo, uma prática criativa, né? Na verdade, a gente não tem nenhuma intenção de procurar talentos, que esse tipo de ideia, assim, de identificar superdotados ou muito talentosos, né, principalmente para música, a gente nem gosta muito desse tipo de ideia, porque tem muitos músicos que vão com essas ideias para a escola, e aí, assim, vai ter lá uma criança que, de repente, é filha de músicos, tem instrumento em casa, aí tem maior facilidade, né, porque escuta muito música, e ele vai se sobressair no meio dos outros. Sim, Mas a sim, gente sim, acredita que a música, assim, essa prática, ela tem que atender a todos, e é justamente assim, não, desenvolver para todo mundo, todos podem, porque quando a gente pensa só em identificar ali um talento, a gente está tirando todos os outros para fora, né? Então tem que ter esse cuidado. a gente volta à ideia do dom, né? A E a questão gente do não dom, do acredita no talento, dom, né? E a gente precisa trabalhar a questão da. Não, eu só falei no sentido mesmo de não identificar mais como um ponto assim, de olhar mais, né? Mas não, eu entendo essa questão do direito de todos, né? Da questão do uma compartilhamento, educação da inclusão, né? isso, Inclusive de democrática, inclusive. incluir. E assim, gente, as pessoas têm talentos diferentes. Então, por exemplo, só na música mesmo, por que é importante diversificar as práticas? Tem aquela criança que gosta mais de tocar ou de cantar, que adora, que daí ela vai se desenvolver mais rápido no instrumento. Tem aquele que gosta de compor, que prefere organizar o grupo. Ah, não, agora você entra com esse instrumento, agora você vai cantar. Então, é bacana deixar bem diversificado para que todos possam se desenvolver de formas diferentes, né? E essa questão que a senhora falou também da questão de levar para outras áreas, até mesmo a questão de trabalhar português relacionando com a música é bem interessante, né? Porque a relação da fala, a relação da leitura e o seu tempo e o ritmo, tudo, né? Tudo está relacionado com música, né? E a música pode ajudar muito, contribuir muito nessa ampliação desse conhecimento. Obrigada, professora. Parabéns de novo. Obrigada a você. Obrigada a você. Obrigada, Também Nilza. queria assim, perguntar, professora, porque também às vezes intriga, porque nós professores da educação básica, nós não somos conhecedores assim dos termos técnicos da música, para a gente trabalhar em relação a essas questões com os alunos, porque você é uma professora de música. Então, quando já iniciou esse trabalho, você tinha, eu acho que uma certa noção do que é música, que para a gente só sabe aquilo que a gente escuta no nosso dia a dia, e a gente na educação infantil a gente trabalha muito só com as cantigas mesmo, a gente não trabalha com a composição. Aí eu fico pensando se esse trabalho também não seria interessante se envolvesse essa formação com os professores para trazer esse contexto assim do seu trabalho para eles, para que eles continuassem a desenvolver esse mesmo trabalho de composição com a música, porque a gente vê que a gente pode trabalhar com texto, porque a música tem uma composição escrita, né?
assim como tem os arranjos. E a gente fica pensando nesse trabalho, como o professor, que não é a nossa área, nós não somos professores de música, a gente pode estar continuando, dando continuidade a esse trabalho, desenvolver um trabalho nesse tipo, nesse estilo. Aí eu queria a sua opinião nesse momento. Boa pergunta, Ângela. Boa pergunta. Então, eu não acho que uma professora ou um professor que não seja especialista em música consegue substituir exatamente um trabalho de alguém que tenha formação. Né? Claro que são formações diferentes. Né? Assim como eu, por exemplo, eu não ia me sentir confortável para dar uma aula de teatro sem ter a formação, da mesma maneira que uma pessoa com a formação, né? A gente, justamente essas formações específicas nos ajudam a conhecer e ter mais acesso, né, a elementos, assim, para poder, enfim, né, ter um trabalho mais específico mesmo dentro de uma área. Mas, se vocês percebem, não sei se ficou claro, essa pesquisa que eu fiz, em nenhum momento eu abordei com nenhuma das crianças nada de técnico. Eu não falei nunca nenhum termo técnico, eu não precisei. Aliás, eu não falei nada. As crianças fizeram tudo sozinhas. Eu não falei que elas tinham que tocar num ritmo assim, assado, que tinham que usar tal nota, o tom, se tinha que ter introdução, se tinha que escrever partitura. Zero. Assim, isso não fez a menor falta e não era isso que eu queria. E eu também não analisei as músicas com esses olhos. A única coisa que eu fazia era quando me perguntava, como eu perguntava assim, professora, esse instrumento aqui, como é que é o nome? Como é que toca? Eu mostrava só a forma de manipular, bem básico. Não ensinei ritmo, não ensinei nada. Então, eu acho que assim, claro que mesmo sem eu ensinar nada, sem eu abordar, talvez a minha experiência em sala de aula, que eu já tinha, né, muitos anos de experiência, foi importante para poder conduzir, né? Aquilo que as crianças falaram, a professora é amiga, a professora valoriza. De repente, eu ia lá, os meninos lá que estavam com alguma dificuldade, eu ia lá e cantava junto com eles aquilo que eles estavam cantando. Eu não ia levar a minha maneira, eu ia lá, ouvia e aprendia para cantar junto, para ajudá-los naquilo que eles estavam fazendo. Então, assim, talvez nesse sentido tenha ajudado a minha formação musical. Mas eu acho que um trabalho de uma pedagoga, pode ser muito, muito rico, muito importante com a música, sim, com certeza. Principalmente se vocês, por exemplo, se vocês têm na escola de vocês alguma professora ou um professor que seja especialista em música para trabalhar junto, para depois dar continuidade, para estar, sabe, valorizando aquilo que ele faz, porque a gente que é específico, a gente vai uma vez por semana e fica lá. Educação infantil mesmo, às vezes é meia horinha, 40 minutos. Não é nada, vocês estão todos os dias, então o trabalho de vocês é muito mais potente, sabe? O nosso é lá só uma pitadinha. Então, quando vocês, né, quando tem a oportunidade de ter alguém de música para trabalhar junto, com certeza o papel de vocês vai ser fundamental para desenvolver e para avançar, sabe? Com toda certeza. E eu acho super possível que vocês façam isso, mesmo sem ter a formação musical. Super possível. Sem precisar falar de bolinha, de nota, de ritmo. Basta fazer música com elas. Muito bom, professora. Eu estava pensando aqui, como é que foi essa repercussão no trabalho da professora responsável pela turma onde a senhora pesquisou? Teve alguma repercussão? Eu não teve tive alguns acesso. Diálogos? Não teve acesso nenhum? Não. A senhora, no caso, não conheceu as professoras? Então, era uma professora, porque era quarto ano, acho que era quarto ano. Então, era a professora da turma, assim, né? Generalista, assim. Então, ela saía da sala, aí eu ficava só com as crianças, e depois
Entendi. Não sei. É que também, gente, assim, eu deveria ter tentado fazer diferente, mas vocês que estão entrando no mestrado, que vão entrar, esse momento quando a gente coleta os dados e depois a gente tem que trabalhar com os dados até transformar aquilo numa dissertação, é muito puxado. E eu estava trabalhando também, eu dava aula, né? Então eu não estava afastada para fazer o mestrado. Então, assim, eu coletei os dados, depois eu levei tudo, trabalho lá para deixar para a escola, imprimi a dissertação tudo com DVD, com tudo para o retorno, né? Assisti com as crianças as gravações, né? Mas eu não pude ficar voltando à escola para conversar, né? Eu tinha que escrever a dissertação. E aí não houve tempo de ficar voltando muitas vezes, sabe? É porque pelo vídeo a gente percebe como foi significativo, né? Como elas se envolveram. Foi assim, bem intenso mesmo aquelas imagens. E eu fiquei pensando aqui, assim, as repercussões no trabalho feito nos outros horários, né? De aulas, com a professora da turma, né? Aí eu fiquei curiosa, assim, para perguntar para a professora se ela observou também algumas mudanças, né? Se isso ajudou, melhorou no trabalho, melhorou o trabalho dela, assim. Foi só uma curiosidade, né? Mas a gente entende, professora. Eu também, na minha pesquisa de mestrado, indo para a escola, eu tive também esse tempo limitado de ter que terminar logo a pesquisa de campo para poder começar logo a escrever, porque o mestrado passa muito rápido, né? E a gente tem que obedecer os prazos. Os benditos O mestrado é prazos. muito rápido. Gente, alguém mais? Tem algumas considerações aqui que eu vou ler que são interessantes, professora Gabriela, para a gente encerrar. Se alguém quiser perguntar, pode levantar a mãozinha, viu, gente? A professora Aila, né, fez uma consideração após a sua fala. Ela fala: a senhora esboçou a nossa responsabilidade, o papel social que devemos desempenhar no âmbito escolar, fazer as crianças e estudantes a não desacreditar neles e na sua capacidade. Também a senhora fez a gente refletir sobre a domesticação dos corpos e mentes, né? Que fica então mais fácil de manobrar. E como a música suscita a liberdade, né? Que foi uma palavrinha também que eu copiei. A senhora falou, né? Que elas se sentiam livres, né? Se sentiam à vontade para criar. E veio a palavra liberdade. A professora Sandra Maria falou: o que é interessante também é que esse trabalho consegue transformar uma criança, ou até mesmo a turma, como foi citado na fala da professora, uma turma que já veio até de uma reprovação, né? Então, por isso que eu fiquei muito curiosa dessa repercussão. Deixa eu ver se tem mais falas. Alguém mais quer falar, gente? Também comentaram sobre o acesso das crianças aos instrumentos musicais. Foi muito bonito ver os meninos, né, manipulando os instrumentos e tocando até como profissionais, né? Foi muito legal aquilo. O corpo da criança fala e expressam narrativas pensantes e mirabolantes. Então é isso. Alguém mais quer perguntar? A gente então pode ir para o encerramento, né? Que já está chegando o nosso horário de 21h30. Mas quem quiser perguntar, gente, fique à vontade, viu? Então, gente, assim, eu agradeço muito, né, a paciência de vocês por ter passado a noite comigo, me ouvindo. E assim, espero que vocês tenham gostado. A minha intenção foi apresentar essa minha pesquisa, mas também apresentar de uma forma que não sei se eu consegui, né, mas que contribuísse para vocês pensarem nas pesquisas de vocês, para poder, assim, de repente contribuir nessa relação de a gente definir um tema, daí encontrar uma questão, né, e depois pensar na metodologia a partir daquela questão. Então, de que maneira eu vou coletar esses dados para responder a minha pergunta? Então, eu tentei assim, mostrar todo esse processo
com essa ideia de ajudar, né, nessa fase que eu sei que é complicado, né? Essa fase que a gente ainda está, às vezes, com dúvidas, né? Então, eu espero que tenha contribuído, espero que vocês tenham gostado, e também porque é um assunto que eu adoro falar, das músicas das crianças. Um assunto encantador. Então, para quem está nesse processo de construção do projeto de pesquisa, a professora mostrou caminhos, né? Então, a gente vai pensar sobre esses caminhos agora, nesse momento em que os seletivos estão abrindo na UFMA, né? E muitas GPBianas, muito GPBiano também, em breve, né? Vão estar concorrendo a essas vagas. Então, a nossa intenção, e a intenção da professora Gabriela, hoje foi mostrar esses caminhos metodológicos, tá, gente? Então, espero que vocês tenham anotado bastante. Qualquer coisa, a gente está aqui com a gravação, a professora Gabriela, depois a gente queria a sua autorização, para passar a gravação para as membros que não puderam estar conosco hoje, né? Sim, que justificaram, por isso eu gravei para depois passar por e-mail, para que elas assistam posteriormente, né? E que muitas que vão fazer o seletivo de mestrado que não estão aqui conosco hoje, poderão assistir, né, e tirar suas dúvidas, tá? Agradecer a presença de todos, dizer para vocês que estamos no nosso penúltimo encontro do ano, depois a gente vai ter só mais uma reunião para discutir algumas questões, e o GPIB vai entrar de férias. A professora Gabriela agora vai descansar, entre aspas, né, professora? A doutora não descansa não, né? Não. Nós não descansamos. A gente vai, né, quem sabe nessas férias aí, tirar uns 5 dias só para fazer algo que seja prazeroso e que a gente possa descansar um pouquinho para dar continuidade à pesquisa, né? Então é isso, meninas. Eu pediria para que vocês, menino, que vocês abram suas câmeras para a gente fazer a nossa foto oficial, né? A foto que a gente faz sempre no final dos nossos encontros, que a gente deixa registrado na nossa página do Instagram, da página do Facebook e no nosso WhatsApp, no grupo do WhatsApp. Aí eu vou até soltar meu cabelo para dar uma Claro, soltando os cabelos, ajeitando o óculos, arruma aí o chambre. Arruma o chambre. Muita gente já está de chambre. Então, bora lá para a nossa foto oficial, tá? Eu mesmo vou tirar aqui, vou tirar aqui a janelinha do chat, para sair todo mundo assim, com a carinha bem grandinha, bem redondinha. Tudo ok? Posso printar? Sim! Sorriso! A palavra é música! Todo mundo fala música! Música! Pronto, printei. Então é isso, gente. Boa noite. Fiquem com Deus, tá bom? E até dia 24. Boa noite. Que é o Boa nosso noite, último gente. dia. Obrigada. Boa noite. Tchau. Fiquem com Deus. Boa noite. Tchau.